Bom dia, bem-vindos a mais uma webinar IoT sem mistérios, quer dizer, Internet das Coisas sem mistérios. E hoje, para falar sobre esse assunto com vocês, está aqui a Renata Rampinha, a nossa professora, até porque nós vamos fazer um curso, a GS1 e a Renata, nós estamos fazendo um curso em parceria para falar um pouquinho, levar um pouco desse conceito para vocês. O curso vai acontecer no dia 8 e 9 de junho, aqui na sede da GS1. Lembrando que a Renata vai começar falando 30 minutos sobre o conceito, né, de internet das coisas, e depois, os próximos 30 minutos, respondendo as perguntas de vocês. Para mandar sua pergunta, hashtag e a sua pergunta, ok? Então, eu vou passar agora para a Renata. Obrigada, Flávia. Nada. Bom dia a todos. Então, como a Flávia disse, eu sou a professora Renata Rampin e estou aqui com vocês para a gente trabalhar e falar um pouquinho de Internet das Coisas. Por que eu escolhi o nome de Internet das Coisas sem mistérios? Porque existe muito mistério em falar o que é Internet das Coisas e esclarecer rapidamente, sucintamente e facilmente o que é esse conceito. Então, vamos lá. Como começou a Internet das Coisas? A Internet das Coisas começou com Kevin Alston. Kevin Alston, em 1999, foi quem falou a primeira vez essa frase, Internet das Coisas. Então, para ele, muitos autores o julgam como o que concebeu essa frase. Então, o que ele diz? Ele diz que a Internet das Coisas tem o potencial de mudar o mundo assim como a internet o fez. Talvez até mais. E o que aconteceu em 1999? Em 1999, em uma apresentação para a P&G, a P&G naquela época estava começando a instalar o sistema RFID em sua cadeia de abastecimento. E ele, para chamar a atenção dos empresários que estavam assistindo aquela palestra, ele falou assim, olhe, vamos associar a sistema RFID com a internet, criando a internet das coisas. E falando essa frase, internet das coisas, em 1999. Em 2003, surge então o lançamento da rede EPC Global. Por que EPC Global? EPC é onde evidencia o sistema RFID como uma tecnologia de identificação. E esse EPC é o código eletrônico do produto, começa a ser padronizado a partir de 2003. Por que isso que nós estamos falando? Porque em 2005, em janeiro de 2005, o Walmart lança e afinda um mandate dizendo, olhe, esses meus fornecedores vão ter que colocar a etiqueta RFID nos seus pallets. Em janeiro de 2005, também existe um mandate do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E Kevin Alston, aproveitando a ocasião, o que ele diz? Em janeiro de 2005, é um marco incrível no desenvolvimento da tecnologia. Precisamos entender que janeiro de 2005 é mais o fim do começo do que qualquer outra coisa. Nesse mesmo ano, olhe como foi importante 2005. Nesse mesmo ano surge o primeiro relatório da ITU. E esse primeiro relatório, o que ele diz? A internet das coisas pode ligar os objetos do mundo de forma sensorial e inteligente através da combinação de tecnologias, tais como a RFID, lógico, os sensores e suas redes sem fio, os sistemas embarcados e mais, a nanotecnologia. Daí começamos aí a galgar o mundo, então chegamos em 2008. Em 2008 surge o lançamento da primeira aliança. E essa primeira aliança provê o uso do IP em redes, ou seja, os objetos agora se tornam inteligentes. Os objetos vão ter que ter um IP embarcado. E essa aliança conta com mais de 50 empresas associadas. Então, o que a Cisco faz? Em 2008 a 2009, a Cisco fala, olhe, nesse momento está nascendo a internet das coisas. Porque tem mais coisas conectadas do que próprias pessoas no mundo. Vocês podem perceber no gráfico ao lado
onde a população mundial naquela época estava em 6,8 bilhões e os equipamentos conectados em 12,5 bilhões. Quais são os equipamentos conectados na época? Celulares e tablets. Apenas isso. Agora imagine hoje. Então vamos lá, continuando. Com essa época começa a surgir diversas alianças, muitas alianças, tais como vocês veem na transparência. Muitas alianças. Alianças, consórcios e fóruns. Fóruns, inclusive, aqui no Brasil. O Fórum de IoT do Brasil. E isso daí é muito importante também que vocês participem, caso queiram entender essa tecnologia. Pois bem, começam as alianças, os consórcios e tudo mais, mas o que é a Internet das Coisas? Nas minhas palavras, Internet das Coisas é um conceito em que o real e o virtual se conectam para criar um mundo mais inteligente em diferentes segmentos da sociedade. Pois bem, mas o que é o real e o que é o virtual? Vamos supor que o real é uma caixinha de leite. O que você faz com uma caixa de leite quando aberto, depois de aberto, e contém leite ainda dentro dessa caixa? Ah, você põe dentro de uma geladeira. Tudo bem, isso você faz hoje. E amanhã, como você vai fazer? Você vai continuar pondo esse leite na geladeira. Porém, o leite vai ter uma tag de RFID. E quando ele tem essa tag de RFID, ele vai ter uma identidade única e exclusiva para aquela caixa de leite. Olha que legal. Aquele leite vai ser único e exclusivo no mundo. E esse leite, então, vai ser colocado na geladeira da mesma forma que você colocava antes. Só que agora a sua geladeira vai ter antenas e o leitor de RFID. Quando ele tiver essa antena e leitor de RFID, e nesse momento que você vai colocar a caixa de leite na geladeira, automaticamente essas antenas leem a etiqueta de RFID e vai mandar essa dado para o leitor. E esse leitor, o que ele vai fazer? Um processamento de dados. E esse processamento, ele vai fazer uma análise local mesmo, falando assim, olha, esse leite começou a estar dentro da geladeira em tal dia. E você vai consumir o leite, seus filhos vão consumir o leite, e o leite ainda vai voltar com o resto de leite, a caixinha vai voltar com o resto de leite ainda na geladeira, e ele vai conseguir computar isso daí. Pois bem, a partir do momento, quando ele perceber que o leite, quando o leite está vencendo, ele vai mandar um dado para a sua própria rede da sua casa, e essa rede da sua casa vai mandar uma mensagem para o seu celular dizendo que o leite está vencendo. E você ou tira da geladeira ou simplesmente compra mais leite. Muito bem. Isso daí, então, vocês perceberam que o real, que era a caixinha de leite com leite dentro, se torna, então, uma informação virtual que vai chegar no seu celular. Mas como isso vai acontecer? E por que vai acontecer e está acontecendo agora? Porque os sensores estão mais baratos, muito baratos. Se você começa a pesquisar na internet o preço de sensores, abaixaram muito o preço de sensores. Existe, hoje em dia, uma acessibilidade, um acesso muito mais facilitado da utilização da faixa espectral em qualquer país que você vá. O processamento também ficou mais barato. Por quê? Porque os microcontroladores também estão mais baratos. E o que está acontecendo? O que você tem na sua casa? Você tem uma rede sem fio, você pega um 3G, 4G em qualquer lugar hoje, em vários lugares onde não tinha e hoje já tem. Ou seja, a rede sem fio está em quase todos os lugares. E, consequentemente, existe um enorme volume de dados armazenados aonde? Na cloud. E a gente vai falar um pouquinho depois do que é cloud. E esse volume armazenado de dados estão sendo analisados e reportados para várias empresas que estão fazendo análise desses dados. Gente, veja que incrível. Então, vamos lá ver o que é, então, de novo. Vamos lá. Então, vamos ver algumas características da internet das coisas. O que é a primeira característica? A utilização de sensores. A RFID. Códigos bidimensionais, tal como Data Matrix. Para o quê? Para obter as informações das coisas em qualquer hora e em qualquer lugar. Não só as informações das coisas, e sim do meio onde elas estão, porque os sensores vão fazer esse papel. A transmissão de dados vai ser mais segura, ou seja, através de uma variedade de redes de comunicações e da própria internet.
Os dados devem ser transmitidos em tempo real e com uma baixa taxa de erro. Tempo real? Mais ou menos, mas em tempo real, vamos dizer assim. O processamento vai ser inteligente, nós vamos ver daqui a pouquinho. Utilizando a computação na nuvem, como a gente já disse um pouquinho, e as outras tecnologias de computação inteligente, processamento e análise de dados. Bom, o que então é essa rede de internet das coisas, esse conceito? O que engloba? Vamos ver primeiro os equipamentos. O que são os equipamentos? Os equipamentos são as coisas. As coisas são divididas em dois blocos. As coisas inteligentes e as coisas. Vamos falar das coisas inteligentes. As coisas inteligentes, eles vão ter um IP embarcado. Então, o que significa isso? Ele vai ter um endereço dele mesmo. Ele vai apresentar processamento interno. Geralmente, são associados com machine-to-machine. Também estão dentro das redes de sensores, ou seja, e da computação ubíqua. Ou seja, são equipamentos habilitados com endereço IP e contêm dispositivos que suportam dados na sua construção. E as coisas? Você sabia que nós, eu, você, somos coisas para a internet das coisas? Ou seja, o próprio ser humano. O próprio ser humano vai ser uma coisa. Por quê? Ele vai precisar de algum equipamento que esteja associado a ele para identificá-lo e para mandar essas informações. Então, o que nós temos? Nós vamos precisar de dispositivos, tanto nas coisas inteligentes quanto nas próprias coisas. E quais são esses dispositivos? Vamos ver um pouquinho desses dispositivos. Sensores, atuadores e o RFID. O que são os sensores? Um sensor, então, ele vai sentir o meio. Como que ele vai sentir o meio? Porque ele vai receber esse sentido do meio por um estímulo. E vai converter esse estímulo em um sinal elétrico. Vamos ver, eu coloquei o exemplo aqui de um sensor químico. O que o sensor químico faz? Ele sente a reação química do meio. Daí, nesse sensor que vocês veem aí, é um sensor complexo. Por quê? Porque ele existe dentro dele um transdutor e um sensor direto. O que o transdutor vai fazer? Ele vai converter essa sinal, essa reação química, em um calor. E esse calor vai ser convertido em um sinal elétrico por um sensor direto. Esse sinal elétrico, o que nada mais é? O dado, o sinal binário. É ele que a gente vai utilizar para entrar na rede. Pois bem, e o que é agora um transdutor? Um atuador. O atuador vai fazer o inverso. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um sinal elétrico e vai convertê-lo em um estímulo. Então é o contrário da internet. Ele vai mandar. E esse estímulo, ele é o contrário do sensor. E o que é esse estímulo? Esse estímulo nada mais é que é convertido em um movimento, uma vibração, uma alteração de calor, alteração da temperatura ambiente, uma alteração da luminosidade, enfim, várias outras coisas que ele vai fazer. Então ele é super importante também, tal como o sensor. E o sistema RFID? Esse daí é meu métier. Então vamos falar um pouquinho dele? Adoro. Então vamos lá. O que o sensor da RFID vai fazer? Ele vai então o sensor não, o sistema RFID vai fazer. Ele vai ter que ter um leitor, antena e vai ter uma etiqueta. Essa etiqueta RFID, o que ele tem? Ela tem uma antena também e tem um chip. E nesse chip tem armazenado o ID, o EPC. Lembra do EPC Global? A mesma coisa. Ou seja, o código eletrônico do produto vai estar armazenado nesse chip. E o que vai acontecer? Esse leitor RFID vai mandar sinais de ondas eletromagnéticas. E essa onda eletromagnética vai atingir uma etiqueta RFID. No momento que ele atinge, há um acoplamento. E o que é o acoplamento? Essa energia vai ser transmitida para o CI, captada pela antena e transmitida pelo CI. O CI vai fazer diversas funções lá dentro dele, e vai enviar de volta para o leitor um outro sinal de radiofrequência contendo a informação que estava dentro desse CI.
E essa informação que agora está na onda de radiofrequência, o que ele vai fazer? Vai chegar para o leitor vai pegar aquela onda, vai filtrar aquela informação, amplificar aquela informação, acertar aquela informação e mandar para o leitor. Opa, vai mandar para o computador. Quando manda para o computador, assim, ele vai fazer várias inteligências associadas àquelas regras de negócio em que ele permite e em que ele é associado. Pois bem, o sistema RFID, brevemente, é isso. Vamos então recapitular. O que a gente tem? A gente tem as coisas. E as coisas agora, nesse momento, depois que está associada numa etiqueta RFID, ou algum outro meio de identificação, como código de barra, data matrix, ou qualquer que seja, ele vai, e também sensores, ele vai mandar, então ele vai ser uma coisa, agora identificada e inteligente. E agora essa coisa identificada e inteligente tem que se tornar conectada. Como que essa coisa identificada, inteligente, se torna conectada? Ela se torna conectada através dos protocolos de comunicação. Pessoal, imagine várias coisas inteligentes agora sendo conectadas entre si, ou até mesmo conectadas numa rede, numa estação base. E essa estação base vai mandar para a internet aquelas informações, a internet vai transmitir para uma nuvem, que é a cloud. A cloud vai estar associada com vários aplicativos. Esses aplicativos, então, vai fazer a inteligência do negócio e vai tomar alguma decisão. Vamos falar só sobre rede agora. O que acontece com essas redes? Essas redes têm inúmeros. Imagine o que tem na internet das coisas são protocolos. Protocolo de comunicação. Tem protocolo de comunicação para tudo quanto é lado. Então, o que nós temos? É dividido esses protocolos de comunicações em taxa de transmissão, que vocês veem no eixo horizontal, em megabits por segundo, e o alcance. O alcance é o eixo vertical, que vocês veem aí em até 10 km. Pois bem, vamos fazer esse primeiro bloco, onde tem baixo alcance e baixa taxa de comunicação. Esses carinha aqui, o que são esses protocolos? São o NFC. Sabe o NFC, onde que você encontra em vários lugares já que o seu celular tem um leitor NFC? É esse que eu estou falando. Tem o Bluetooth, tem o Zigbee, tem vários protocolos que têm baixa transmissão e baixa alcance e baixa transmissão. Agora a gente vai aumentar um pouquinho a taxa de transmissão. O Bluetooth também ele pode ser transmitido tanto num caso como no outro. Mas o Wi-Fi da tua casa. O Wi-Fi da sua casa tem um baixo alcance, um curto alcance e baixa taxa de transmissão. Vamos subir? Vamos para o celular que você já está acostumado? O que tem? Ele tem uma alta transmissão de dados e um grande alcance, ok? Até em quilômetros. Então você pode estar distante de uma estação radiobase em vários quilômetros. Nesse celular, o que nós temos? Você está acostumado já com 3G, agora com 4G em muitas operadoras, e está chegando o 5G. Está vindo aí, pessoal. Já estou estudando sobre isso. Mas vamos para o outro lado? Para o outro lado, a gente tem o LPWAN. O que são essas LPWAN? Aí que está o mercado da internet das coisas. Ou seja, vários protocolos, vários padrões saindo de alta alcance e baixa taxa de transmissão. Vamos ver um pouquinho sobre ele? Por que ele é uma tecnologia para as aplicações emergentes? Porque ele contempla uma área que vocês veem em azul, onde engloba lugares que outras tecnologias não englobavam. Vamos ver quais são essas partes, essas características? Primeiro, o alcance. O alcance é de 5 a 40 quilômetros em campo aberto. Acredite se quiser. O tempo de bateria dele é de 10 anos. 10 anos, friso, 10 anos. Por quê? Porque ele tem uma baixa taxa de transmissão. A taxa de transmissão, então, vai depender da aplicação, é lógico. Mas, tipicamente, são algumas centenas de bits por segundo, ou até menos.
A latência de transmissão, o que é a latência de transmissão? É o tempo de espera onde você manda um dado e aquele dado que você transmite ou transmite, o processo começa a ser completado. Então, a baixa transmissão é insensível essa latência é insensível para a rede de IoT. Então, para ele não tem muito problema. Pois bem, vamos ao número de estações de rádio de base. No número de estações de rádio base, ela é pequena. Por quê? Uma única estação é capaz de servir milhares de equipamentos. A área de cobertura. Lembra que eu falei que o alcance é de 5 a 40 quilômetros? A área de cobertura é excelente para cobrir áreas rurais e remotas e boas para áreas urbanas, que tem muitas construções e também que precisam ser penetrados na terra como subsolos, por exemplo. Agora, o que existe de padrões para isso? Um monte. Vários. Se você procurar na internet, tem um monte. Aí eu coloquei uma tabela que encontrei na internet e você percebe que tem diversos. Não são todos ainda, hein? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Vejam. Oh, não está indo. Aí, vejam. O que é isso? É ISM. O que é isso, ISM? É a faixa espectral onde é livre. Não precisa de licença para ser operada. E essa faixa espectral está sendo utilizada para essas tecnologias. Vocês percebem, é certo para M2M Spectrum. Mas as outras todas elas estão usando essa faixa. E o que vai acontecer com isso? Qual é o problema disso? O problema é que várias outras tecnologias, tais como o próprio RFID, elas também usam essa faixa espectral. E essas aplicações já estão consolidadas. E quando elas já estão consolidadas, elas vão ter muita interferência entre elas. Vai ser um problema? Sim, é um problema que está sendo já visto. Mas vamos para frente que a gente vai falar um pouquinho dele mais tarde. Daí, lembra que as nossas coisas agora estão identificadas, inteligentes, conectadas, mas agora ela precisa ser controlada remotamente. Então, os dados que estavam nelas foram naquela estação rádio base, passou para a internet, e a internet entregou para a nuvem. E o que acontece nessa nuvem? Essa nuvem é obscura? Um pouco. Vamos para frente? Daí a gente vê o que é essa nuvem. Então, dentro dessa nuvem, eu tenho a computação e o armazenamento. Vamos lá? Por que tem essas nuvens hoje? Porque o custo dos processadores e do armazenamento de dados caiu muito mesmo. Mas a potência de computação e a capacidade de armazenamento desses dados aumentou muito também. Então, um foi inverso ao outro. Isso tornou a cloud computing e a cloud storage um setor de rápido crescimento. E a IoT tem um papel de destaque dentro desse crescimento. Por quê? Porque ela usa essa capacidade de armazenamento e a potência de computação dessas clouds. Então vamos ver o que acontece. O que existe lá dentro? Primeiro existe a própria análise do IoT. O que é essa análise? Ele vai analisar grandes volumes de dados. Vocês imaginem todas essas coisas conectadas agora e mandando dados para serem armazenados nessa cloud. Todas elas vão ser conectadas. E todas elas vão mandar sinal. Vão mandar dados. Vão mandar bits. E daí? Daí essas análises vão encontrar uns padrões ocultos, correlações entre esses dados que foram armazenados e outras informações úteis. E com isso vai resultar várias decisões de negócio e vantagens mais competitivas e eficazes, inclusive para a marca. E para isso, o que eles vão incluir? O que eles vão analisar entre esses dados? Primeiro, dados de transação, os logs nos servidores, relatórios de mídia social, registro de chamadas do seu celular e dados do sensor. Vocês estão imaginando? Então vamos lá. E daí? Daí existe uma plataforma cognitiva. Olha, eu trouxe isso para vocês porque quando eu estudei e li sobre isso, eu fiquei encantada. O que a IBM lançou? A IBM lançou a Watson. O que ele faz? Ele é um sistema cognitivo, ele faz uma correlação em com todos esses dados. E ele cria hipóteses. E lembra e aprende com os próprios resultados.
E isso vai fazer o quê? Vai ter evidência para acelerar e melhorar as suas decisões e as decisões dos seus negócios, reduzindo custos e otimizando resultados. Leiam sobre isso, vale a pena. Vamos lá? E daí? Daí eu tenho um monte de aplicação. Um monte de aplicação. E essas aplicações? Vamos ver, são muitas... Opa, de novo, eu errei. Essas aplicações são inúmeras. No ano passado, eu fui no RFID Journal lá de San Diego. Esse ano vai ser em Orlando novamente. Estou indo a semana que vem, inclusive. E nesse evento, eu assisti uma palestra fantástica da AIM falando sobre a internet das coisas. E nessa palestra, eu trouxe esse slide para vocês. Está bem resumido várias aplicações que existem na internet das coisas. Só essas? Não. As aplicações vão depender da sua imaginação. As aplicações são inúmeras. Mas eu não vou ficar falando muito de aplicação aqui, não. Por quê? Porque elas são vastas e você tem muito na internet para você encontrar. E daí nós vamos falar um pouquinho de segurança e privacidade. A segurança e privacidade, ela vai ser extrema importância. Por que extrema importância? Porque ela vai dar a integridade dos seus dados, dos meus dados, dos nossos dados. E você não vai querer que os seus dados sejam usados de qualquer maneira. Você vai querer que os seus dados sejam protegidos contra a perda e mais, contra a corrupção. Você vai querer também que os seus dados estejam seguros em ataques maliciosos. Você vai querer que os seus dados estejam privados de usuários indesejados. E também vai ter que querer que os seus dados sejam seguros de divulgações indesejadas. Então você vai ver, como eu também quero, que os nossos dados sejam preservados. E a internet das coisas tem um campo só estudando sobre isso e com várias regras e protocolos em relação a isso, em relação à privacidade e à segurança, principalmente dos seus dados. E daí, para tudo isso acontecer, o que vai acontecer? A interoperabilidade. Eu adoro essa palavra. Mas a interoperabilidade, ela é super necessária para quê? Para impulsionar o crescimento da internet das coisas. Mas a interoperabilidade só vai acontecer se tiver padrão. Os padrões são super, hiper, mega necessários. Por quê? Porque ele vai fazer com que esses dispositivos... Você se lembra quando eu contei que aquelas redes LP WAN estavam usando a mesma faixa espectral, por exemplo, do RFID? Ele vai fazer com que esses sistemas sejam interoperáveis e não interfiram uns com os outros. E mais, ele vai fazer também com que as próprias aplicações se conversem. O que a gente percebe hoje, que várias aplicações de internet das coisas, pelo fato de ainda não ter... Tem vários padrões, inúmeros padrões, mas não são ainda universais e não estão ainda definidos como um todo, você vai perceber que muitas aplicações de internet das coisas são proprietárias. Ainda, mas vão ser um dia todas padronizadas e mundialmente aplicadas. Então, pessoal, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Que convite? Então, venha participar desse treinamento, que são de 2 dias apenas. Internet Sem Mistérios, a gente vai falar um pouco, e bem claro, e bem fácil, o que é esse mundo totalmente novo para várias pessoas. E vai acontecer dia 8 e 9 de junho desse ano, das 8 às 18 horas, aqui na Jacium. Obrigada. Bom, pessoal, lembrando que para fazer as suas perguntas, vocês devem colocar o hashtag e a sua pergunta. Então, a gente vai iniciar. A Renata tem um monte de perguntas, eu estava acompanhando aqui do lado, tem bastante coisa. O Alex está colocando aqui para a gente. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é: qual é o maior desafio hoje para você implementar o IoT? Se for um sistema padronizado, proprietário, perdão, você não tem muito desafio, não, tá? Porque é um sistema que você não vai precisar muito de padrões. Agora, se o seu sistema já abranger um sistema padronizado e mundial, daí você vai ter muitos desafios. Mas proprietário ainda não. Ou seja, se você for utilizar aquele sistema na sua própria empresa, ligando os seus dados com o seu iCloud, por exemplo. Bom,
Aí o Roberto, ele está perguntando mais informações sobre o curso e o que vai ser tratado. Bom, eu vou falar um pouquinho então, e aí você fala também. Beleza, então vamos lá. O curso vai ser agora em junho, dia 7. Dia 8 e 9. 8 e 9, na quinta-feira, 8 e 9, das 9 às 18, aqui na sede da agência em Pinheiros, em São Paulo. São 16 horas, então, de treinamento. A Renata vai estar frente desse treinamento. E o que vai ser tratado, Renata? Então, aqui eu só dei uma pincelada no que a gente conversou. Mas agora você vai entender mais profundamente todos esses aspectos que nós abordamos. Aí tem uma pergunta do Luiz que quer saber qual é a relação entre o IoT e o Big Data. Toda! Toda! Por quê? Porque o Big Data nada mais é que análise desses dados, onde esses dados estão na nuvem. E as aplicações da internet das coisas vão entregar essas informações para a nuvem. Então tem toda a relação. É tudo um conjunto. Eu estou vendo que o Caio perguntou a mesma coisa. Então, Caio, a Renata já deu aqui a sua resposta, que era essa questão da relação, né? O André está perguntando se vai ter acesso à apresentação. A apresentação está aqui nesse link. Ela fica aqui ainda durante pelo menos uma semana. Então, quem não assistiu, se vocês quiserem indicar para outra pessoa assistir, só clicar no link que vai ter acesso à apresentação, inclusive a essas perguntas que a gente está respondendo agora, tá? O Renato está perguntando se existe algum projeto, Renata, de piloto de implementação de OT para cidades inteligentes. Inclusive, eu fui num centro de inovação essa semana de cidades inteligentes lá no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Falamos de você. Olha lá, que coisa boa. Então, fale um pouquinho. Conte lá, Flávia, deles desse centro. Não, ele mostrou o centro, ele tem algumas soluções. Ele está começando com alguns postes, as luminárias, em que você vai ter temperatura, você vai saber a umidade do ar, eles já estão geolocalizados. E ele tem outras aplicações até eu não sei, aí não seria talvez a internet das coisas, mas listas de presença de alunos para Bolsa Família, para controle de merenda. Então, assim, tem várias soluções. Essa aplicação eu não conhecia, mas tem a aplicação do próprio CPQD, onde está se tornando... você sabia que a cidade de Aparecida do Norte é uma cidade inteligente? E está agora Campinas também, então tem várias outras cidades como sendo essas cidades inteligentes. Parece que Porto Alegre, inclusive, vai ter um distrito que vai ser inteligente também. Eles querem revigorar, indo na mesma onda de Barcelona. Sim. Então, mas existem muitos, o Renato que perguntou, né? Existem muitos, Renato. E o que seria interessante você participar, inclusive, do Fórum da Internet das Coisas aqui do Brasil? E o fórum teve uma reunião na semana passada, esse fórum é totalmente gratuito. E só você entra lá, fórum IoT, acho que é .org, eu não lembro direito, mas se você quiser, depois você manda um e-mail e a gente responde. Tem um e-mail vinculado? Tem. Você pode mandar para o Educa, Renato, educa@gs1br.org, que a gente também encaminha para a Renata. Isso, daí eu te mando esse e-mail correto do fórum, que é muito legal você participar e você fica realmente inteirado em relação a esses movimentos. O Marcelo está perguntando onde ele acha mais informação daquele protocolo. Marcelo, vou te contar uma coisa, meu filho, foi difícil de achar, mas tem muito. Sabe aquela tabela que eu passei? Eu coloquei as fontes, inclusive, daquela tabela e outras informações, e você procura em cada tecnologia que está naquela tabela. Daquelas tabelas você pode ter você contém várias informações. Só que, inclusive no fórum, já pegando a deixa do Renato, no fórum na semana passada foi na Telefônica, e eles fizeram uma apresentação sobre o Sigfox. E foi muito legal também. A Telefônica, então, está dentro dessa perspectiva e utilizando também com essa plataforma Sigfox. Mas dá uma procurada na internet utilizando como fonte aquela tabela que você vai encontrar bastante coisa. O Douglas está perguntando aqui, Renata, Smart Grid também pode ser considerado como uma aplicação de OT? O que é Smart Grid? Você usa a própria energia, a rede da energia, para transmitir informação.
Com certeza. É uma das aplicações mais pioneiras que tiveram em internet das coisas. E o CPQD também ela está muito em voga em relação a isso também. O Silvio Romero, qual a prospecção de projetos de OT, né? Eu acho que ele está querendo saber se tem aí um universo grande. Pense, Silvio, se tem. Nossa, é muito, meu filho. O que nós temos aí? Nos próximos anos, a Cisco falou, e essa foi uma declaração que ele fez em 2013, e todo mundo ficou, e agora realmente está acontecendo. Ele falou o seguinte, que em 2020, 50 bilhões de coisas estarão conectadas. Então você imagine a prospecção de projeto na internet das coisas. Muita coisa. 2020 a gente está falando de 4 anos. Sim. Daqui a pouco. Daqui a pouco. O Sandro Torres perguntou como é que ele participa desse fórum. Oi, Sandro, bom dia! Sandro, eu conversei com ele ontem. Bom dia, Sandro. Que bom que você se conectou aqui com a gente. Me manda um e-mail, Sandro, eu te mando o link e você começa a fazer a participação e a inscrição do fórum e você consegue participá-lo. Mas ponha também no Google, que eu acho que é interessante fazê-lo, Fórum Internet das Coisas, Fórum IoT Brasil, que eu acredito que o nosso amigo Google encontrará com grande facilidade. Bom, gente, eu acho que as outras... não, tem mais um entrando aqui. Para o RFD, quem está falando é o Geste Conhecimento. Como está a aderência para o mercado brasileiro? Estou falando já da tecnologia de RFD. Então vamos lá. Ele está crescendo muito, sabe? Eu não sei o seu nome, eu acho que deve ser o nome da empresa, mas está crescendo demais. As aplicações de RFID, ela o problema dela, que ela não é muito divulgada, é porque ela faz um diferencial de mercado. Por isso que muitas delas não são divulgadas e você não tem o conhecimento. Mas você percebe, eu que estou nesse mercado, a grande aderência dessa tecnologia. Por quê? Porque abaixou muito o preço da etiqueta. E quando abaixou o preço da etiqueta, se torna mais acessível. Você sabe que aqui na GS1, aqui em São Paulo, nós temos um centro de inovação e tecnologia, que vocês podem visitar, a gente tem visitas abertas toda segunda e sexta-feira, e lá a gente tem algumas demonstrações também da utilização da tecnologia de RFD. Então fica o convite, né, para quem está nos assistindo agora, a vir nos fazer uma visita. Quem for de fora, a gente logo está botando um filme de 360 graus, e vocês também podem acompanhar tudo o que acontece dentro desse centro de inovação. Bom, então fica aqui o meu convite para que vocês participem, se inscrevam no curso sobre a Internet das Coisas Sem Mistérios. Vai ser em junho. A gente pode mandar mais informações, é só mandar um e-mail para educa@gsmbr.org. E vou pedir para a Renata aqui se despedir, deixando a mensagem dela. Obrigada, pessoal. Venham participar, vocês vão gostar bastante. É uma tecnologia, é um conceito que a gente acabou de falar, extremamente fascinante. Então venham conhecer mais um pouco. Obrigada. É isso aí. Obrigada, bom dia para vocês.